E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do The Briefcast em parceria com o Innovation Hub. Eu sou Igor Lopes, jornalista especializado aqui em tecnologia e inovação, mas na mesa desse podcast sempre tem pessoas muito mais entendidas de tecnologia e inovação do que eu. A gente acabou de fazer alguns episódios aí, né, voltados para tecnologia em vários aspectos aí da jornada do cliente. Falamos de CX, falamos de Speech Analytics. Se você não acompanhou, aproveita nesse momento também, né, assim que acabar esse episódio, obviamente, para acompanhar os últimos que a gente gravou. Tem alguns insights muito legais aí para você transformar a tecnologia em benefício para o seu negócio. Esse episódio não é diferente, a gente vai falar de cibersegurança, né? E quando se fala de cibersegurança no mundo hoje, toda empresa tem que tomar cuidado com isso. Primeiro porque toda empresa é alvo, depois porque toda empresa virou empresa digital de alguma maneira, né? O negócio vem ali do digital de alguma maneira. Então vamos falar bastante sobre isso, dos cuidados que a gente precisa ter aí para poder trabalhar a segurança dentro do mundo corporativo. Apresentando os convidados, Daniel Tiepo, diretor de negócios, co-founder da Exa Digital, do grupo Make One. Prazer ter você conosco. Boa tarde, Igor. Prazer é todo meu. E aqui também na nossa frente o Cláudio Oliveira, que é ICT Manager da Zambon Laboratórios. Também prazer ter você, Cláudio. Prazer, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos aí. Bom, então para começar, acho que é legal a gente contar um pouquinho da empresa de cada um, né? Porque talvez as pessoas não reconheçam o nome, né? Falando de Zambon Laboratórios, tem algum remédio aí que todo mundo conheça? Legal, deixa eu falar um pouquinho. Então, Zambon é uma empresa, uma indústria farmacêutica de origem italiana, hoje presente em mais de 20 países, prestes a completar 120 anos de história. Aqui no Brasil está desde os anos 50, 58, e um medicamento que eu diria que sim, carro-chefe da empresa, da linha respiratória, chamado Fluimucil. Alguém, eventualmente, quem tem criança, filho, fumante, né? Infelizmente hoje em dia temos essa questão também, mas é um produto muito voltado para essa terapia aí. Beleza, não? E quando a gente fala de saúde, né? Principalmente assim, essas fórmulas mágicas que tem que ser guardadas às 7 chaves, tem que tomar bastante cuidado. Exatamente. Tomar cuidado com a segurança. E quando a gente fala de Make One e de Exa Digital, Daniel? Legal, Igor. Bom, Make One é uma empresa que está completando 38 anos. Assim, não tão antiga, tão tradicional quanto Zambon, mas também dentro do mercado aqui de telecom, do mercado de CX, ela vem desenvolvendo um trabalho ao longo desses últimos 38 anos. E a Exa Digital veio justamente para complementar esse portfólio, focando justamente na disciplina de cibersegurança e conectividade segura. Então a gente vem fazendo esse complemento, completando aí as disciplinas de analytics, a disciplina de conectividade, outras disciplinas que a gente já atua há algum tempo para trazer essa experiência ao cliente como o Grupo Make One. Boa. E quando a gente fala de cibersegurança, é meio aquela história, né? Assim, eu não tenho que correr do leão, eu tenho que correr do meu vizinho que está correndo mais devagar do que eu tenho que correr mais rápido que ele porque alguém vai ser pego. Hoje todo mundo é alvo, de uma certa maneira, do pequeno ao grande. E assim, como lidar com essa questão assim, dentro das empresas? Como que vocês têm visto esse novo approach assim, relacionado à cibersegurança nas empresas? De fato, a cibersegurança hoje ela não é mais um investimento, apenas um budget. Ela é uma cultura que tem que ser passada por todos da companhia. E de fato, você deu um exemplo bom. Se você ainda não foi pego por algum tipo de ataque, por algum tipo de golpe, possivelmente você não sabe ou possivelmente você será. E cabe a nós, cabe às empresas, cabe à comunidade como um todo, trabalhar na prevenção. Então isso é um ponto que a gente vem reforçando cada vez mais. A prevenção, ela continua sendo o melhor remédio. Acho que a gente faz uma analogia boa com a área da saúde. A gente tem que se prevenir. A gente vai ter algum tipo de risco, vai ter sempre aquela vulnerabilidade, mas a gente tem que estar prevenido, treinado e capacitado para responder o quanto antes. É isso aí, o que a gente, às vezes é aquela famosa frase, né? Não é uma questão de se você vai ter uma ação, ou ser um ataque, um alvo, quando será, né? E o assédio, a abordagem aí dos cybercriminosos, quer dizer, com criatividade e às vezes muito mais à frente, com tempo para pesquisar vulnerabilidades. Então a nossa função, ou a função como organização, como líder, como gestor de segurança, é atuar na prevenção, né? E buscando a atualização, buscando parceiros efetivos aí, porque sozinho não se consegue também, né? Exatamente, sozinho não se consegue, você tem que, de uma certa maneira, trazer a empresa inteira, né? Sensibilizar a empresa inteira. Outro dia eu estava conversando com uma prima minha, que estava falando, nossa, aquele negócio de novo, eu caí no spam, tô tendo que fazer aquele cursinho mais uma vez. E, assim, é complicado, né? Você fazer com que todo mundo pense a questão da segurança quando você não está ali no dia a dia, entendendo os reais riscos. O dia a dia traz um pouco disso. Você tem vetores distintos dentro dessa questão do cybercriminoso. Esse tipo de ataque que você está falando é aquele ataque massivo. É aquele ataque que ele vai buscar, através de golpes simples, através de algumas metodologias um pouco mais caseiras até, mas buscar a massividade. Ele vai jogar isso em 1.000, 2.000, centenas de dezenas de milhares de ataques
e ele vai encontrar alguém que vai cair, alguém que vai clicar naquele link, alguém que vai passar a senha e contrassenha. Então isso são cuidados que a gente tem que ter desde dentro de casa. Por isso que o tema é interessante, porque o cybercrime ele está atacando a todos. Ele ataca o usuário, ele ataca as companhias, ele ataca as organizações, mas ele passa por toda essa cadeia. E esse tipo de crime é muito comum. A gente estava falando há pouco, antes do início aqui, a abordagem que temos assim nas famílias. Você deu um exemplo agora, sua prima, eu falei telefonemas e mensagens, WhatsApp ali alegando uma suposta transação bancária. Se a pessoa não está atenta, e aí isso vem para todos, né? Imagina no dia a dia, na nossa vida, e aí dentro de uma organização, o risco que isso traz também, né? Então, atenção com coisas simples, como você falou, tipo, às vezes um e-mail com um remetente falso ali, né? Quer dizer, com uma sutil ali, uma mudança sutil no remetente, dizendo para clicar, para trocar sua senha e tudo mais, sendo falso, né? Por mais que tenhamos dentro das medidas técnicas implementações ali de filtros, de bloqueios e tudo mais, passa. Você não tem 100% de garantia, né? Então, de 90% daquilo que é barrado, 10% passa e chega. Então, vai muito da atitude, do comportamento de quem está na ponta ali, ser treinado, né? Ter consciência e agir de forma preventiva também. Não é uma prerrogativa só do gestor de segurança, da organização, mas é uma atitude pessoal, né? Mas eu acho que tem um ponto assim, acho que as pessoas já entenderam o problema da segurança na internet. Assim, eu cuido do meu Instagram, todo mundo cuida do Instagram, sabe do risco, vê pessoas que estão tendo Instagram. Sempre tem um exemplo próximo, né? Exatamente, sempre tem. E, sei lá, ele não vai clicar, ele vai desligar o telefone que ele viu que é um golpe e tal. Mas no ambiente corporativo, eu não sei se as pessoas têm essa mesma preocupação, né? Talvez elas não tenham essa mesma ligação com a empresa de que, putz, eu vou clicar nesse link aqui, qualquer coisa é a empresa. Como criar essa cultura robusta de cibersegurança, né? Fazer as pessoas entenderem que a empresa, ele pode ser esse vetor de ataque. A experiência que a gente tem vivido hoje na empresa é uma jornada de treinamento constante, não tem fim, então você tem ciclos e com muita parceria com a liderança e com a área de recursos humanos também, porque isso envolve pessoas, uma organização, uma agenda, né, permanente, e aí onde temos a gamificação, o treinamento propriamente, né, de circunstâncias. Isso iniciou há algum tempo de uma forma muito técnica, mas a gente percebeu que você não tem que sair um pouco do lado técnico para ter o engajamento. Então, situações cotidianas, de comportamento mesmo, e com provas, né? Tem as provinhas e tudo mais. Isso dá o quê? Um ranking e o envolvimento das pessoas nesse sentido no caso de uma organização, a gente tem até a questão de comparar, né, e ter o índice evolutivo. Você consegue ver, poxa, melhorou. A primeira onda desses treinamentos, a gente teve uma baixa média, digamos assim, atingimento ali do resultado esperado. Hoje, depois de alguns anos aplicando isso, você consegue ver essa evolução. E esse envolvimento, inclusive, do time de RH, como eu falei, para trazer o engajamento das pessoas. E você tocou num ponto interessante, essa questão da gamificação tem sido uma boa prática adotada. Essa questão de você, de alguma forma, trazer o lado competitivo de forma sadia para dentro das organizações, dos squads, dentro das áreas, ela traz um engajamento interessante. Tem alguns estudos que mostram que 70% ou mais desse trabalho, 70% de engajamento superior. Então, quer dizer, quando eu consigo trazer esse tipo de gamificação, o meu usuário fica mais comprometido. Ele não quer ser o destaque negativo, exatamente, porque naquela área foi o vetor de entrada. Então, isso é um fator assim, fundamental para ajudar nesse tipo de conscientização. Mas eu acho que tem um ponto aí que é importante, assim, sempre olhar o copo meio cheio, né? Tem um caso muito legal que eu conheci dia desses, que é da Drogaria Araújo. Posso citar ele aqui, porque eu entrevistei o CTO da Araújo e ele estava falando que, putz, ele entrou na empresa e era uma empresa tradicional também, farmacêutica, super tradicional, Araújo. E quando ele entrou, ele meio que se viu perdido. Ele falou, nossa, mas o pessoal não investe em segurança, como é que eu vou fazer para o board entender que precisa ter esse investimento? Aí ele começou a entender, primeiro, né, o que você já falou, trazer a linguagem de negócio, não a linguagem técnica, mas depois trabalhar uma eu sempre esqueço a palavra, responsabilidade com as áreas. Então ele criou um ranking, nessa coisa da gamificação, ele criou um ranking que ele começou a dar uma nota para cada uma das áreas. Então, a área de RH, nota 5, a área jurídico, nota 8, a área, sei lá, atendimento, nota 7, de logística e tal. E com isso ele começou a fazer essa competição
sadia dentro da empresa, né? Então, ele ao mesmo tempo ele começava a dar umas dicas do tipo, se a Araújo parar por 1 hora, são mais de 500 lojas, e isso vai resultar um prejuízo de não sei quantos milhões. Imagina se você é o cara que vai garantir, que vai fazer com que esse prejuízo aconteça. Então, se você tá com a nota mais baixa, me ajuda aí. Vamos trabalhar para levantar essa nota. Ele tangibiliza o que pode ocorrer através de uma falha, através de uma vulnerabilidade e promove isso. Você tocou num ponto que é interessante, que é outro estudo que a gente traz... Só rapidinho, que eu falei do copo meio cheio, porque aí ele trabalha sempre a questão do bônus. Beleza, se você me ajudar, ganhou um bônus no final do ano. Tem uma recompensa positiva, não é negativa. Importante. Não, e é só complementar essa questão da cultural que a gente vem reforçando aqui. É fato que hoje esse tipo de cultura ele tem que ser repassado. Então, outra questão que a gente observa, você trouxe aqui o CTO, é trazer isso top-down, é trazer essa cultura, é trazer essa forma de trabalho para todos da equipe. A cultura ela tem que ser repassada, e principalmente quando se fala em conscientização de segurança, envolve um quesito que talvez nem todos os colaboradores tenham, e é importante que se passe, que é de reputação de marca. Reputação de marca é algo que impacta e talvez seja imensurável muitas vezes. Como é que você tangibiliza o quanto a reputação da tua marca é afetada quando você tem um incidente? E isso precisa ser repassado para todas as camadas dentro da estrutura de qualquer companhia. Ainda no caso da Araújo, ele brincava com isso. Tinha uma loja lá no centro de Belo Horizonte, perto da rodoviária, que nunca foi fechada. Há sei lá quantas décadas. Imagina se ela parar de atender por conta de um ataque, aquela máquina registradora não conseguir fazer uma transação. Você vai ser responsável por parar a loja pela primeira vez na história. Que nunca teve nenhum tipo de... porque tem danos que são mensuráveis e tem outros danos que... O dano reputacional de uma marca longeva aí, como é que você mede isso? Quer dizer, o tema tem que ser levado realmente do topo para baixo, quer dizer, da alta liderança, com exemplo, né, com participação, tem que ser os primeiros a adotarem aí a seguirem. E a cultura você também não coloca, você não implanta uma cultura com políticas escritas, você tem que seguir regulamentação e tudo mais, tem que seguir normas, publicar, ter regras, e-mails, alertas, isso, aquilo, mas isso não cria cultura, a cultura é a vivência, né? É o exemplo. O exemplo e um ponto que o Igor colocou, do reconhecimento. Então, reconhecer bons comportamentos. Aí, naquele ponto que você falou, como é que o funcionário, o colaborador... isso aqui não é meu, não estou envolvido. Né? Não, quando ele percebe que aquilo afeta diretamente a ele, a sustentabilidade do negócio como um todo, e da própria carreira, da vida profissional e pessoal, vai estar envolvido sim. Né? E você vê o gancho, só finalizando esse raciocínio, o gancho que esse tipo de cultura que a gente leva dentro da empresa para o colaborador vai para fora. Porque aí esse colaborador vira um multiplicador consciente daquela responsabilidade. E a gente espera que isso se propague. Então, é também um trabalho social que você está fazendo ali para que evite ou minimize esse tipo de risco que esse colaborador vai ter enfrentando golpes como esse por telefone, por WhatsApp, seja lá o que for. Exato. Vocês estavam falando de riscos reputacionais, algumas pesquisas aqui, Relatório Global Cyber Risk Report 2025 da OON. Relatório mostra que ataques que resultam em risco reputacional causam em média uma queda de 27% no valor das ações das empresas afetadas. E um outro relatório aqui da ISCOX, Cyber Readiness Report 2024, 47% das organizações afetadas relataram dificuldade em atrair novos clientes, 43% perderam clientes e 38% enfrentaram má publicidade. Todos sinais claros de prejuízo reputacional. Exatamente. Cai na boca. O pessoal hoje entende isso, né? E a rede social tá aí para poder mostrar que... E dissipa muito rápido. Então, esse tipo de informação, o rastilho de pólvora ali negativo é muito rápido. E aí você tem, óbvio, gente que se aproveita disso negativamente, mas também positivamente, porque são exemplos como esse de práticas que não foram adotadas ou de metodologias que não foram aplicadas de forma correta, que também reforçam o nosso discurso da importância da cultura, dos processos, de ferramentas. Então, ferramentas, pessoas, processos, desse tripé que sustenta qualquer tipo de tecnologia. Mas tudo isso custa caro, né, Cláudio? E aí, como que você chega lá no board e fala, estou precisando de mais alguns milhões aí? É verdade. É associando ou trazendo a visão de negócio. É tentando trazer, assim, aquilo é como um investimento mesmo, né? Obviamente, trazendo as questões do volume de operações, o risco de uma operação parada por um determinado tempo. Então, ações de investimentos, muitas vezes trabalha-se com orçamentos restritos, então você tem que ter também, além do conhecimento, a criatividade até para trabalhar com relação a isso, desenvolver soluções, reutilizar recursos, mas o investimento precisa vir. E aí esse convencimento, por isso a participação desde o início do
da alta liderança também. E isso, não duvido se daqui a pouco tempo a gente vai ter como objetivos ali, né, nas metas de performance e tudo mais, alguma iniciativa de cibersegurança individualmente, nas medidas de desempenho individual. Aí, eu vou além. Hoje a gente você estava falando da questão de provisionamento, budget, investimento. Um dos indicadores que a gente traz hoje é de que esses investimentos, esse budget hoje em cibersegurança, ele não é única e exclusivamente provido das áreas de segurança, das áreas de tecnologia. Eles já são divididos muitas vezes em áreas complementares, áreas de operação, áreas de marketing, áreas de RH. É o caso lá da Araújo. Exatamente. Me ajuda a conseguir aquele budget exatamente. Ali. Porque você começa a levar a segurança como parte integrante do negócio. Uhum. Então você deixa de ter aquilo como uma despesa e passa a olhar como um investimento. Exato. Algumas fábricas hoje, elas já levam o conceito de você trazer indicadores, trazer dashboards que normalmente eram utilizados pela equipe de segurança, dashboards de CIEM, por exemplo, para o negócio. Para que você trabalhe junto com o C-Level, o que aquele impacto pode trazer para a operação, o que aquele impacto traz para o negócio. E aí fica mais fácil você começar a justificar esses investimentos provenientes de outras áreas, somar esse budget, porque realmente é necessário. Você hoje não consegue trazer exclusivamente a responsabilidade, não só da cultura, mas do investimento para uma área de tecnologia. Ela sustenta a operação, a produção, é a loja aberta da Araújo ou é a produção de uma indústria farmacêutica que não pode parar. Então aquela linha de produção tem que estar ativa. Tem um detalhe, assim, se não vai pelo amor, vai pela dor às vezes, né? Sim, trabalho numa empresa que tem, baseada na Europa, então tem, e a comunidade europeia tem atos, regulamentações, e já tem publicação, não me lembro de memória aqui, mas recentemente numa reunião tivemos uma a apresentação disso, que em função de uma regulamentação que trata especificamente de cibersegurança, as organizações têm que seguir como se fossem frameworks de boas práticas, de ISO e outras regulamentações. Então, cibersegurança também. E por conta disso, as empresas, e aí dentro da alta liderança já vai nativamente surgir a questão de provisionar investimentos para atender. Caso contrário, você não vai ter certificações, inclusive empresas abertas têm que seguir, né, todo um contexto aí. É isso, é um caminho cada vez mais exigente, né? Como, assim, cara, vulnerabilidade surge a todo tempo, né? Se a gente não prioriza, é enxugar gelo. Como ter visibilidade de tudo, principalmente nesse mundo que cada vez a superfície é maior, né? Aí vai para home office, aí vai para novas ferramentas, sei lá, IA e um monte de API integrada. É muita coisa para tomar conta. Eu acho que se você não quiser ter tranquilidade na vida, vira CISO. Não para mesmo, não vai dormir. Mas hoje isso é uma realidade. Tá? Hoje a segurança, na verdade, de algum tempo para cá, isso não é nenhuma novidade, ela se faz em cima de vários pilares. Seja de ferramentas, seja de processos, seja de cultura, como a gente já falou repetidamente aqui. Mas hoje, minimamente, você precisa ter, sim, algumas ferramentas que fazem análise de vulnerabilidade de forma constante, que ficam ali monitorando o ambiente durante todo o tempo, até porque, como você falou, é dinâmico. Então, o que a gente costuma fazer é criar score para a segurança, de acordo com o ramo de atividade, de acordo com algumas normas, pode ser PCI, pode ser alguma outra diretriz que regule aquele departamento. Departamento financeiro é muito sensível a isso, departamento de saúde, idem. Mas o que a gente faz é ficar o tempo todo monitorando, avaliando, testando, e aí você trouxe um ponto que é inevitável. Hoje a IA tem que ser um aliado nesse aspecto. Você deixar de ter apenas e exclusivamente o âmbito humano para fazer esse tipo de análise, esse tipo de recomendações e de atualizações, e passar a ter a IA fazendo junto contigo esse tipo de monitoria, de análise, de sugestão, de comparação e de um ponto que fica em cima de toda essa camada de auditoria. Porque hoje a IA ela serve como uma ferramenta para auditar aquilo que está sendo feito e aquilo que não foi feito. E aí você minimiza um pouco esse impacto de muitas ferramentas, de muitas visões, de muitos dashboards separados, tentando traduzir isso para um ambiente um pouco mais centralizado. Pegando um gancho nesse tema, lembrando aqui uma das primeiras
frases que eu ouvi num curso, num treinamento, muitos anos atrás a gente chamava de segurança da informação, né? Para lidar com segurança de dados, segurança da informação, tem que exercitar a paranoia. Quer dizer, essa questão de nunca se sentir seguro totalmente, paz, né? Nunca é a sensação do algo sempre se pode acontecer, vai acontecer. Então, o que fazer para prevenir? Mas como você falou, tipo, a IA é um grande aliado hoje, e aí ferramentas, né? Então, o monitoramento é permanente, não depende totalmente do ser humano, depende do ser humano para gerir tudo isso, né? Mas tem que lançar a mão das ferramentas que imprescindíveis. Né? O dinamismo, o dinamismo e a possibilidade que a IA te dá de analisar e comparar é algo que o ser humano não vai conseguir nesse tempo suficiente. E aí entra o outro lado, que é o lado vazio do copo. Ao mesmo tempo, o agente malicioso está usando a IA também para te testar, para tentar criar ataques, para tentar achar brechas, para tentar o tempo todo achar essa vulnerabilidade que a gente tenta mapear. Então é uma briga que você tem que se usufruir das mesmas armas e sofisticar cada vez mais esse tipo de prevenção. Mas vocês não acham que esse ponto da visibilidade ainda é uma questão? Tem muita empresa que não sabe o que ela tem, e principalmente com esse monte de puxadinho que a gente foi fazendo ao longo do tempo, um monte de legado que tem para trás, um monte de ferramenta de IA que está vindo para frente com outras vulnerabilidades e outras questões, tipo prompt injection, qualquer outra coisa. Vira um castelo gigante de... É muito grande. O mercado, o contexto é enorme aí. Você tem grandes empresas, grandes corporações que historicamente sempre investiram, e tem novos entrantes, ou empresas de menor porte, onde a capacidade de investimento, ou do convencimento ali do dono, né? E todas têm no seu nível a criticidade. Assim, parar um negócio é tão crítico quanto, né? A questão é o impacto, o reflexo disso, mas ainda a visibilidade é limitada nesse sentido, né? Mas indo nessa questão do universo da visibilidade, sim, de fato hoje a gente tem um problema com visibilidade, de expandir essa visibilidade para 360 graus, para perímetro, fora de perímetro, para nuvem. E você sabe que outro dado preocupante ou alarmante, a gente vem falando tanto de IA, vem falando em conexões, APIs, estudos também recentes, depois a gente pode compartilhar aí com vocês, eu tenho esse material, revelam que aproximadamente 80% dos ataques atuais, eles se dão onde? Nas aplicações. Nesse meio do caminho, porque eu estou cuidando do meu mundo, você está cuidando do seu, nós estamos seguros, end user seguro, mas e a aplicação que foi desenvolvida e que é o middleware disso? Quem está cuidando que esta aplicação está devidamente protegida? Ela pode ser o vetor horizontal. Mais do que isso, quem garante, e aí a gente fala de DevSecOps, que essa aplicação foi desde o início desenvolvida e concebida com todos os itens de segurança em todas as suas etapas. Então é aí uma preocupação que a gente precisa ter, que é garantir que essa aplicação tenha sido desenvolvida de forma segura e ter um plano de manutenção e de auditoria dessas aplicações. E completando esse cenário aí também, agora a gente está olhando de novo o lado vazio do copo, que é o lado aterrorizante, que são terceiros. Hoje, um grande desafio das empresas é manter e auditar os terceiros que estão conectados às suas redes. Você tem uma rede, você está na indústria, mas você tem o teu fornecedor, você tem a tua rede de supply, você tem a tua cadeia que está sempre conectada. Hoje, o banco e o setor financeiro, de forma geral, sofre muito com isso, em garantir que todo o ecossistema cumpra o PCI e que todos eles estejam em compliance, não só por conta das questões das redes conectadas. Já visto o caso recente aí de vazamento. É o exemplo perfeito. CLM um parceiro do Banco Central. Exatamente. Lembrando que nesse caso específico, até escrevi um artigo recente sobre isso, ele aponta muito para essa questão da vulnerabilidade do quem? Ser humano. Ser humano. Fator X. Porque aí você tem um vazamento de credencial que trouxe... Atitude criminosa, na verdade. Criminosa, mas que provocou o quê? Um agente malicioso que ficou quase 30 dias inspecionando e entendendo todo o mecanismo. Mas esse é um dos pontos. E o lado cheio do copo? Foi pego. Foi pego, não. Esse é o lado positivo. Foi pego, foi isolado. E dessa forma não deve ocorrer mais. E reforça essa questão da gente também tratar a segurança como nichos que isolem as áreas ou isolem as aplicações de forma muito rápida. Você vai ter o vazamento? Vai. Como que você estanca isso de forma rápida, isolando esse ambiente? Então, esse é um ponto assim que precisa ser visto e precisa ser concebido desde o início da estruturação, não só da segurança, mas da rede como um todo, que é um ponto
de vulnerabilidade. Vamos falar mais dessa história do fator humano, assim, porque ali também tem uma questão de dupla, tripla, quádrupla autenticação para não depender só de uma pessoa para poder abrir aquela porta, né? Vocês consideram que as organizações estão pensando mais nisso também, de como trabalhar melhor as portas críticas aí dessas infraestruturas? Sim. Então, me permite só dar outro exemplo, claro. A gente vem falando muito disso. A questão de duplo fator ou múltiplo fator de autenticação, acredito que ela já esteja bem madura e praticamente todo mundo Mas ali usa. foi um caso disso também, né? Não tinha. Tava na mão de uma pessoa. Foi o caso disso, mas aí você incrementa outros elementos que a gente vai falar também, que é a gestão de identidade. É você não apenas validar que eu estou usando a senha do Igor, mas saber se eu sou o Igor e até onde o Igor pode ir. Então você vai incrementando outras aplicações de segurança que vão garantindo, como a gente falou, isolar esse território. Então o Igor pode ter passado a senha para o Cláudio. Legal, mas o Cláudio não necessariamente tem este comportamento. Acesso e comportamento. Aí a gente já entra para uma outra frente que é comportamento do Cláudio, o comportamento daquele usuário dentro daquela área segue uma métrica que a gente analisa com IA durante todo o período de vida. Então eu estou comparando o Cláudio com os colegas e estou comparando o Cláudio com o que ele fez nos últimos meses. E aí quando ele sai desse comportamento, é um alerta rápido que alguma coisa está acontecendo. E aí você também cerca rápido essa situação. Então, no caso, o Cláudio não tem que fazer movimentação de Pix transacional. Por que ele está fazendo? Um exemplo, então, é fato. Um exemplo cotidiano que a gente passa, às vezes, uma compra, uma operação de crédito e tal, acima da média, acima do seu comportamento. Está fora do seu comportamento, o banco fora já, do seu... Opa, você já recebe uma mensagem. Então, tem uma... esse é um exemplo de como está se fazendo por ali, na área financeira, bancária e tudo mais. Nas empresas a gente também, né, quer dizer, em todas as organizações precisamos ter essa... Então a gente começa a olhar cada vez mais comportamento. E aí comportamento traz para um outro aspecto que a gente tem que discutir também, que é a adoção massiva de dispositivos, IoTs. Então esses dispositivos começam a ser outros tantos vetores de entrada, porque ele está ali, ó. O que aquele sensor está fazendo ali? Ele é uma porta de entrada que ninguém tá olhando, ninguém tá medindo o que tá acontecendo ali. Eu tô falando, tá fácil pro CISO. Tá fácil. A nossa experiência, falando de dispositivos, a gente falou, há pouco tempo atrás falamos de BYOD, né? O uso do equipamento particular no mundo corporativo. Isso vai e volta. Hoje tem um híbrido disso, mas o ponto, pelo menos na experiência que eu venho tratando, o equipamento é corporativo. Tem que ser o corporativo com uma outra exceção para liberar um acesso a um equipamento particular para alguma outra função, mas que tenha todo um respaldo né, de segurança no servidor ali, para uso do e-mail e tudo mais, mas ainda assim, não dá para acessar tudo de qualquer lugar, de qualquer forma, né? Então, a segurança tem que estar embarcada nesses dispositivos. Importantíssimo. O dispositivo hoje ele é um outro vetor de intensa atração por esses agentes maliciosos, justamente por isso, volta no tema que você falou da visibilidade. Muitas vezes existem inúmeros dispositivos e a gente nem imagina, você está falando da catraca, você está falando do ar-condicionado, você está falando do sensor e você não está vendo o que está acontecendo. Do Wi-Fi de visitante que está ali. Wi-Fi de visitante. Entrou. Eles falando, tá fácil. E aí qualquer comportamento que fuja daquilo que ele tem que fazer é um comportamento que tem que ser estancado na hora e você isola esse elemento da rede. E ainda assim, para não deixar esse CISO mais maluco ainda, você tem que lidar com os falsos positivos. Né? Como que você também faz com que aquele alerta que está ali é realmente um alerta que seja algo preocupante. Né? Aí é uma questão de calibragem. Não trancar para fora, né? Trancar para fora. Exatamente. Vocês como ferramenta, né, tem que lidar muito com isso. A gente lida muito com isso e de novo, aí você traz o IA como um aliado. O falso positivo é hoje um fator que ele está presente dentro de qualquer gestão de SOC, gestão de incidentes. E para isso, hoje a gente vai calibrando, você usou o termo perfeito, porque isso é uma calibragem constante, mas de usar a inteligência artificial e hoje a gente já tem a possibilidade, inclusive, de usar a generativa para poder fazer esse tipo de análise, poder fazer incremental dentro de todo esse processo e entender aquele tipo de comportamento, aquele tipo de ataque, aquele tipo de situação é ou não algo que seja um alerta. Então hoje a gente tem um banco robusto que prevê isso, mas um ajuste ele é sempre necessário e esse ajuste vai ensinando que essa análise seja feita de forma cada vez mais precisa. Mas sim, agora é melhor deixar esse elemento para fora durante o tempo. A gente traz um pouco disso até no conceito novo de ZTNA, que é Zero Trust. Então assim, eu prefiro não confiar em nada, em ninguém,
e ter essa questão de liberar, de ajustar aos poucos, porque uma coisa é fato, senhores, a segurança, de alguma forma, ela é inimiga do user-friendly, né? Então, a gente, quando começa a colocar mais camadas, mais processos, exigir mais de segurança, de uma forma ou de outra, você está trazendo para o usuário alguma ação adicional. Uma fricção. E aí, fazendo só a ponte com o que a Make One vem fazendo, é trazer essa questão também da experiência, não só para a ponta, mas trazer essa experiência positiva para dentro de casa. A gente precisa ter esse entendimento do usuário, que ele precisa se conscientizar com relação à segurança, mas ela também precisa ser amigável. E aí a gente estava discutindo também com o Cláudio recentemente, essa questão de geração. Quer dizer, eu tenho geração Millennium e eu tenho geração Baby Boomer e estou com todo mundo ali Z, e todo mundo tem que estar na mesma página. Então, é complexo isso para você juntar tudo numa única panela e fazer disso aí uma boa feijoada. Mas é importante. É porque a gente chama de nativos digitais, né? Os novos entrantes e que está no mercado já, de trabalho, na vida, né? E trazem, e são os early adopters, né? Que, assim, os primeiros a adotarem a tecnologia e tudo mais. Quando vem para o mundo corporativo, como é que você lida com a vontade, e eles têm a energia, né, para a inovação e tudo mais. Por outro lado, você tem que colocar, não barreiras, mas organizar, governar. Né? Ali. Exato. Limites. Então, assim, aproveitar o melhor de todos os lados ali, né? Então, assim, com a experiência, com a segurança, o respaldo do legado. Eu tenho uma frase que eu digo: respeite o passado para construir o futuro, para merecer o futuro, né? Acho que é um equilíbrio que a gente busca, mas o copo está sempre meio cheio, viu, Igor? Mas você sabe que essa questão de geracionais dentro do mundo corporativo tem quem diga que está sendo superada da seguinte forma: não tem como limitar, que a gente tem gerações diferentes. Hoje a gente já está falando da geração cristal. Minha filha agora é geração cristal. Cristal. É a primeira vez que eu ouço. Pois é, cristal. Quem nasceu a partir de 2015, 2016 já é cristal. Mas o que acontece é o seguinte: nós somos gerações X, gerações Y, mas nós estamos na geração touch. Nós estamos nessa geração. Nós transacionamos tudo isso e hoje você está aqui para representar isso, eu, Igor. Por quê? Porque a gente vive isso e está nesse momento. Então, a gente vai aprendendo e vai somando, e isso te faz se colocar no mesmo patamar de quem nasceu na geração X, na geração Y, e estamos aqui juntos, convivendo com o IA, falando do que a tecnologia pode propor. Eu diria que nós somos até beneficiados, pelo menos eu falo pela minha geração, e aí eu pegando esse gancho, que foi um conceito que eu ouvi de você e falei, putz, perfeito. Faz sentido. Nós agregamos, nós acumulamos toda essa experiência. O Z tem tudo isso, não precisa passar por tudo que nós passamos, mas a gente consegue agregar ou transmitir para eles também algo. Já viu o software carregado, mas a gente chegou lá. Já veio com o codec prontinho, então, trabalhado. Vai precisar da calibragem, né? Agora, dá para piorar a vida do CEO. Ele tá dá para piorar. Dá para piorar. Eu tô percebendo porque, que Você entendeu qual é o objetivo dele? Não, porque assim, quando a gente fala de IA, beleza, IA veio para ajudar a gente a identificar, performar, otimizar. Sim, e trabalhar perímetro e tudo mais. Mas, por outro lado, ela traz umas outras questões também. Porque, por exemplo, se eu começo a trabalhar com prompt injection, né? Beleza, eu tenho ali a IA daquela empresa que está com a informação perfeita, mas aí, lembra no começo do ChatGPT, quando você perguntava, beleza, eu quero baixar os filmes XYZ. Eu não posso te dar essa informação porque eles estão em sites que eu não posso te falar. Mas quais são os sites que você não pode me falar? Aí ela vai e entrega. A mesma coisa hoje está acontecendo com as empresas, né? Se você não cuida muito bem dessa questão dos prompts ali, você consegue burlar a informação e de repente ter acesso a informação que é muito sensível, né? Que você não pode disponibilizar para todo mundo. E é mais uma preocupação para o CISO hoje também. Uma coisa que até 2 anos atrás não era uma questão. E de repente virou uma questão pesada, principalmente pensando nas novas gerações que estão acostumadas com isso. Que se você não der essa ferramenta, ele vai no ChatGPT e bota ali a informação aberta para todo mundo. Mas nós temos que, até como gestores, líderes, CISO e tudo mais, incentivar de uma forma organizada, de uma forma com os guardrails, né, que você fala. Não tem como barrar, limitar, mas orientar. E aí tem algumas diretrizes. Tem uma questão de assim, como é que construir prompts que não exponham dados sensíveis, estratégicos, né? Que ferramenta? Nós estamos dentro de uma ferramenta, de uma plataforma, citando o nome, Microsoft, Copilot, ou ChatGPT, né, ambas baseadas no OpenAI, mas dentro de uma organização você tem que orientar, né? Pensando em dados estratégicos, produtos, pesquisas, dados clínicos, dados de pessoas, no caso de uma indústria farmacêutica, de uma indústria de saúde, né?
Mas não tá fácil a vida, mas a gente tem que remar junto, ou seguir junto com essa abordagem. E eu vou trazer isso para dentro de casa. Você veja, uma das frentes que a gente vem atuando com força dentro do grupo Make One é justamente essa parte do Analytics. A gente teve outras gravações aqui que falaram um pouquinho dessas soluções, dessa frente de trabalho, mas para que você tenha uma ideia, nós mesmos, dentro da nossa estrutura, usamos as ferramentas de inteligência artificial, coletando banco de dados absurdos, de bancos, banco de dados de indústria, e preservar esse banco é sempre um questionamento. Então, uma das coisas que precisa ficar clara, quando a gente fala do uso de inteligência artificial, principalmente nesse âmbito onde eu ofereço a minha engrenagem, os meus motores, elas são ferramentas de inteligência artificial com motores próprios. Então, respeitando toda a regulamentação de dados, regulamentações de LGPD, regulamentações de compliance. Então, do lado do fornecedor, você tem esse cuidado. Quando você vai para o âmbito corporativo, então você tem dentro de grupos, organizações que usam Microsoft, que usam Google, que usam outras tantas ferramentas, aí cabe sim a estrutura do CISO, a estrutura de segurança, conscientização, que já falamos aqui, mas utilização de ferramentas. Então, você tem o uso de ferramentas hoje que restringem essa utilização, desde você bloquear portas USB até você evitar e compartilhar ou restringir aplicações de prompts que envolvam os dados sensíveis. E aquela história, você está analisando um contrato super sigiloso, aí você pega e joga ele num chat GPT aberto da vida. Então, você já expôs todos aqueles dados para o mundo. Então, tomar esse cuidado em termos do que se pode criar prompts seguros, criar uma forma de você restringir isso, senão os teus dados estão sendo ali colocados, imagina planilhas financeiras com balanço de uma empresa sendo... Me ajude a resumir esse balanço. Não, acontece, não é que aconteceu. Então isso passa por, sim, protocolos de segurança e ferramentas que inibem a manipulação e a transação de documentos que ficam restritos a alguns níveis dentro da companhia. Isso é fundamental. Agora quer saber? Dá para piorar. Mentira. Não, sempre dá. Agora é o seguinte, deu um caminho, né? Já piorou muito a vida do CISO. Já tá difícil. Mas quais são os caminhos, assim? Você vai entender agora onde eu quero chegar. Vai lá. Porque o caminho é o seguinte, bons parceiros, não? Porque assim, você não tem uma equipe hoje, talvez interna, que vai dar conta de olhar para tudo isso. Então, escolher os parceiros ideais para momentos específicos dessa jornada de cibersegurança talvez seja a chave. A jornada da cibersegurança, como a jornada da tecnologia, inevitavelmente ela é composta por algumas frentes. Dentro desse transacional, dentro desse universo de compor soluções, principalmente falando de cibersegurança, a composição e o entendimento, o que o parceiro tem a oferecer, além da inteligência, além do dinamismo, é a experiência de quem vive outras situações similares dentro do mercado. Então, inúmeras possibilidades que a gente pode restringir, que a gente pode minimizar de impacto. Hoje a parceria, hoje a estrutura coordenada, ela é mandatória. Aí a gente vai entrar na questão financeira propriamente disso. Muitas das ações normalmente são prestadas através de serviços que garantem um pouco mais de eficiência, um pouco mais de efetividade e ajudam um pouco. Lembra que a gente comentou do budget? Esse budget ele é infinito. Então, deveria ser infinito, né? Mas ele é bem limitado. E a gente ajuda dentro do aspecto financeiro, dentro do aspecto técnico, dentro do aspecto consultivo. Hoje, dentro da estrutura Make One, por exemplo, a gente tem uma análise, uma equipe de consultoria que faz um mapeamento fim a fim de vários elementos, passando por processos, inclusive. A gente acabou não tocando muito no assunto, mas hoje tem um tema relevante dentro dessa estruturação, que é a parte de GRC. As empresas elas precisam estar preparadas com processos definidos. Então, hoje o integrador ele ajuda dentro da definição desses processos, tendo um olhar externo, tendo um olhar consultivo do que precisa e do que é necessário ser melhorado. A questão de trazer esse olhar, essa pegada consultiva é o que faz a diferença dentro desse universo. Trabalhar em frentes contínuas, parceria, cliente, parceria com as fábricas, a gente nunca pode esquecer, isso é um tripé que os nossos parceiros também, as fábricas nos suportam bastante, mas a jornada ela não é completa se não tivesse entendimento do cliente, entendimento do parceiro, entendimento do todo desse cenário, ele é complementar. E do lado de quem está sentado numa cadeira executiva dentro de uma empresa, de uma organização, essa parceria é essencial. Porque o executivo, mesmo o time que tem ali, tem que estar se capacitando, treinando, enfim, mas quem tem o acesso à tecnologia, à inovação, com os fabricantes, normalmente são os parceiros, né, desenvolvedores, integradores e tudo mais. Então, essa parceria do
do integrador, do consultor com o executivo, trazendo, né, a gente participando também de eventos, em networking e tudo mais, mas assim, sozinhos, como eu falei no início, ninguém constrói nada, né? Então, e com uma proposição essa... de que os olhares do cliente estejam cada vez mais no seu negócio. Exato. No seu negócio. Então, o que a gente tem é que dar subsídio para que essa estrutura, essa infraestrutura se suporte, se mantenha em pé de forma segura, de forma contínua, para que esses executivos tenham condições de avaliar e direcionar o seu propósito. E cada vez mais assim, o desafio é fazer propaganda, que eu também escrevi um artigo recente, o papel do CIO é um tema batido, mas é recorrente, né? E assim, sempre cada vez mais voltado para ser o parceiro de negócio, olhar para o negócio, trazer a solução de negócio, né? A solução de tecnologia para o negócio principal da empresa ali, né? Sem deixar de olhar as pessoas, né? Os processos e tudo mais. Então, para que seja viável, tem que ter o respaldo de parceiros. A gente se coloca ali com o termo que é o Trusted Advisor, né? Que é o parceiro de confiança, é ter ali alguém que vai te dar a mão e seguir essa jornada. Para ficar não tão complicado, para não ficar com essa... Para agilizar, né? Para agilizar, chegar mais rápido onde a gente quer chegar. Não vai ser fácil, vai ser difícil. Pelo menos se aquela sessão de terapia, né? Olha, você sabe que muitas vezes ela é necessária, viu? Muitas vezes preciso ligar pro Cláudio lá, Cláudio, me ajuda aqui, me ajuda, porque olha, hoje tá difícil. Mas ela é importante, assim, esse bate-papo, essa troca, a gente tem feito muito disso, de promover encontro, de promover a sinergia entre parceiros. A gente tem um espaço na Make One, a Make One Arena, que propicia isso, de trazer pessoas para conversar. Hoje a gente precisa estar unido desse lado aqui também, compartilhar situações, compartilhar avanços, olhar como parceiros, não como concorrência apenas, porque é necessário juntar forças, juntar ideias, juntar... E com isso todos crescem, todos evoluem, assim, as soluções vêm. O ecossistema se sustenta mais facilmente desse jeito. Agora, pra gente caminhar pro fim da nossa conversa, queria voltar no começo dela, né, no Mano. A gente começou falando do Mano, da importância dele, de como que a gente trabalha toda a questão da educação. Eu acho que a mensagem final é essa, né, o Mano como o último firewall da sua empresa. Tipo, ele ser o cara que com certeza vai chegar ali no final e falar, pera, isso aqui tá estranho. Deixa eu não clicar, deixa eu botar isso aqui no spam, deixa eu, né? E aí a gente acaba integrando, assim, é necessário integrar essa conscientização desde o início, dentro de uma empresa, desde o primeiro dia de trabalho do colaborador ali, quando ele recebe, hoje quem não recebe um login, uma senha, um kit, né? Mesmo numa área industrial, fábrica, mas assim, as pessoas têm uma credencial ali para acessar os dados de benefício, de folha de pagamento, né? Enfim, então, desde o primeiro dia, a conscientização, entrar numa jornada de treinamento, de todos os treinamentos das políticas da empresa, e cibersegurança é também um tema abordado ali, medido, né? E que esse colaborador seja um replicador, um multiplicador da informação. E é um desafio permanente. Então, ele vai ter que ser retreinado daqui a um tempo, e novos entrantes virão, e enfim, esse é o papel. Não vamos falar que é o lado menos cheio do copo, mas é um desafio. E para isso a gente assim, já embarca isso na rotina, digamos assim. Tem que ser algo de rotina, o investimento em cibersegurança. Perfeito. Algum último recado, algum último pensamento aí para o pessoal, alguma última dica? Acho que a reflexão que fica aqui, a gente falou de máquina, falou de ser humano, falou de tecnologia, mas sempre pensar que a união de todas essas forças é o que faz a diferença. Seja para a produção, seja para deixar o ambiente mais eficiente, mais efetivo, e puxando só para finalizar, o ser humano sim é a ponta diferencial disso tudo. A forma como a gente conscientiza, como a gente capacita, como a gente traz esse ser humano, esse colaborador, esse usuário para dentro da companhia, para dentro da empresa, trazendo essa responsabilidade, ela ultrapassa os limites da segurança. Ela engaja o colaborador com aquela bandeira. Eu acho que isso é para tudo, é para a vida. Então, a gente está trazendo aqui um elemento de segurança, a gente poderia expandir para tantos outros elementos dentro dessa conversa, mas partindo do princípio que a gente investe no ser humano. Acho que esse é o ponto. Invista no ser humano o tempo todo.
com capacitação, com treinamento, com apoio. Isso tudo faz com que no final a gente tenha alguém engajado. E se você tem alguém engajado, você tem alguém que está trazendo mais segurança para a tua companhia, mais resultado para a tua companhia e, consequentemente, mais resultado para ele. Então, é isso, é continuar investindo no ser humano, porque a IA a gente vai investir, mas às vezes a gente esquece do ser humano. Então, essa é a importância que eu quero passar aqui. A gente fala muito de tecnologia, mas nunca esquecer esse lado humano. Perfeito. Acho que assim, eu lembrei da palavra propósito, né? Que as empresas, a gente como a vida, né, tem o objetivo de ter o quê? Cada vez mais melhores condições, né? Assim, a tecnologia vem para facilitar a vida, não para criar problemas. E a vida de quem? De nós, seres humanos, né? Então, o humano é o princípio e o fim, na verdade, de toda essa cadeia aí, né? Então, não tem como deixá-lo de fora, né? É investir mesmo no ser humano, no treinamento, na qualificação, fornecendo os recursos, as ferramentas e aí é uma evolução, né? É isso aí. Perfeito. Bom, a gente fica por aqui hoje, mas como sempre, deixando aqui o link dos LinkedIns dos dois e também das empresas, né? Tanto da Make One quanto da Exa Digital e do Zambon Laboratórios, para vocês conhecerem um pouco mais a respeito das empresas. E agradeço demais, né? Daniel Tiepo, diretor de negócios e co-founder da Exa Digital, do grupo Make One. Cláudio Oliveira, ICT Manager da Zambon Laboratórios. Super conversa, hein? Valeu demais, pessoal. Muito obrigado. Conversa top. Prazer. Valeu. E a gente volta semana que vem com mais um episódio aí pra vocês. Obrigado a todos.